Olá, o Discussão Nacional está começando agora. Como você sabe, todas as semanas o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, conversa com uma personalidade pública para que juntos possam explicar de uma forma clara os acontecimentos que marcam o Estado de São Paulo e também o país. Hoje, aqui em nossos estúdios, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa. O doutor Márcio Elias Rosa é reconhecido por ser um intransigente defensor do ideal do Ministério Público, que tem como um dos valores centrais a defesa da dignidade humana. Os desafios do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo não são pequenos, não. O Ministério Público do Estado é o maior do país, com 1.700 promotores e 300 procuradores. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do Procurador-Geral Márcio Fernando Elias Rosa. Acompanhe. Aos 53 anos de idade, Márcio Fernando Elias Rosa foi diretor-geral do Ministério Público e subprocurador de Justiça do Estado de São Paulo. O procurador começou a carreira no Ministério Público em 1986, sempre atuando com transparência em assuntos de interesse da sociedade. A experiência veio durante o exercício em cargos como diretor-geral e subprocurador-geral de gestão no Ministério Público Paulista. Márcio Fernando Elias Rosa exerceu funções também no Núcleo Operacional de Parcelamento do Solo Urbano e Centro de Apoio das Promotorias de Justiças Criminais. Foi um dos fundadores da Promotoria de Justiça da Cidadania, época em que atuou em ações do Ministério Público contra a corrupção. Márcio Fernando Elias Rosa foi nomeado pela primeira vez em 2012 pelo governador Geraldo Alckmin. Foi reconduzido ao cargo 2 anos mais tarde, em uma eleição que teve o maior comparecimento da história do Ministério Público. Como chefe do Ministério Público Estadual, Márcio Fernando Elias Rosa representa mais de 5.400 servidores públicos. Márcio Fernando Elias Rosa é formado em Direito e é mestre e doutor pela Universidade Católica de São Paulo. É professor universitário e já publicou vários livros jurídicos. O programa Discussão Nacional vai ouvir hoje o chefe do maior Ministério Público do país, o Ministério Público Estadual de São Paulo, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Você que acompanha e conhece cada vez mais o trabalho do Ministério Público vai poder conhecer um pouco mais de perto e com mais profundidade essa instituição que desde a Constituição Federal de 88 revolucionou os costumes da administração pública do país. Doutor Márcio, o senhor entrou no Ministério Público antes da Constituição de 88. Como é que o senhor vê a evolução da instituição daquela época para cá? Foi em 1986? Presidente Capês, estimado deputado presidente Capês, de fato foi em 1986, iniciamos a carreira naquele período e Vossa Excelência é também promotor de justiça, bem sabe do que eu vou tratar. Naquele período, e até não muito distante, nós do Ministério Público nos ocupávamos muito das questões individuais. Era o atendimento ao público e confortar situações individuais. Em boa hora, no entanto, a redemocratização, a Constituição de 88, alterou significativamente esse quadro e nós do Ministério Público hoje somos muito mais demandados para grandes questões coletivas, às vezes políticas, sociais. Questão do meio ambiente, mobilidade urbana, a questão da segurança pública, o enfoque da nossa atuação na área da repressão à violência, à criminalidade, tudo isso ganha um conteúdo muito mais coletivo do que meramente individual. O mundo mudou, o Brasil melhorou porque houve a nossa redemocratização e com isso o Ministério Público se fortaleceu. Eu lembro muito, na época, eu entrei no Ministério Público para ser promotor de júri. A grande vitrine da instituição eram os tribunais do júri, onde se tem os debates sobre o mais grave dos crimes, né, o crime contra a vida. Mas essa passagem para a defesa dos interesses difusos,
como é que foi essa sua primeira passagem na promotoria de combate ao crime contra o patrimônio público? Pois é, e o período rico, porque tive o privilégio, inclusive, de trabalhar com você na Capes. Mas eu gosto de contar essa história porque ela ocorreu no interior do estado, especificamente lá em Cananéia, no nosso lindo litoral. Eu era promotor há poucos meses, quando teve lá um desarranjo qualquer na área ambiental e eu precisei atuar pela primeira vez na área ambiental. Foi lá em Cananéia. Saindo de lá, fui para Peruíbe, de novo, um problema grave na área ambiental. E eu estou falando de 1987, 1988, antes, né, da Constituição, quando não se tinha ainda consolidado uma política de atuação. No início dos anos 90, primeiro foi a questão urbanística e depois a primeira promotoria da cidadania de São Paulo, as primeiras ações de improbidade, a primeira ação de defesa do patrimônio público. Você bem sabe, nós ainda ajuizávamos com base numa legislação da década de 50. Inclusive, ajuizei muitas na sua companhia, não é? Mas era um início de um processo de maior transparência da administração pública, de maior controle social sobre os assuntos da administração pública. Acho que o Ministério Público brasileiro tem contribuído para a melhoria do Estado brasileiro. Eu gosto também de dar um exemplo que a nossa geração sabe muito bem identificar. Nós seguramente perdemos mais de 2 centenas de ações que combatiam o nepotismo só aqui no estado de São Paulo. Nós ajuizávamos as ações e perdíamos. Era a prática da política transparente, não era transparente. Até que depois de tanto insistir com esta tese, nós não só passamos a ganhar as ações, como temos hoje uma súmula vinculante que proíbe. Outra era a questão do número de vereadores, que era uma questão mal resolvida, não é? Havia municípios que injustificadamente tinham um número muito grande, outros, infelizmente, têm um número muito pequeno, mas foi uma ação daqui do estado de São Paulo, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e pôde levar a uma pacificação. Então, ao longo deste tempo todo, o Ministério Público tem se fortalecido na medida em que a sociedade brasileira se fortalece. Nós estamos falando agora do início dos anos 90, 1990, 1991. Voltando àquela época, qual era a grande dificuldade para combater a corrupção? Porque ela sempre existiu, mas como combatê-la naquela época com os instrumentos existentes? Presidente, esse é um detalhe importante. Eu gosto de dizer, e é importante que a população saiba, corrupção não é um problema da democracia, não é uma deformação da classe política brasileira, não é uma mazela que a gente cultiva aqui no Brasil, não. Corrupção existe desde sempre em todas as sociedades, em todos os estados. Ela é muito mais forte e vigorosa quando não impera a democracia e a república, porque ela fica escamoteada, ninguém toma conhecimento, ninguém aceita controle. Então, o momento atual mostra isso, as instituições funcionando, a classe política reagindo e a democracia se fortalece com isso. No início dos anos 90, nós não tínhamos legislação suficiente para o controle e não havia algo que hoje todo mundo conhece, que é a informática, que é a facilidade na obtenção de documentos. No início dos anos 90, quando nós quebrávamos o sigilo bancário de alguém, nós recebíamos caixas e caixas, containers de xerox, não é? De movimentações, de cópias reprográficas de movimentações bancárias, e era preciso reconstruir aquela movimentação toda. Hoje, em questão de segundos ou de minutos, um sistema informatizado indica qual foi a movimentação bancária. Facilita a produção de provas. Perfeito. Bom, nós temos então a lei de improbidade administrativa, que é a lei que acabou definindo o ato de improbidade. No que esta lei colaborou para o combate à corrupção e aos danos praticados contra o patrimônio público? Essa lei foi de 92, parece que junho de 92. Junho de 92. Então, a partir de junho de 92, como é que ficou instrumentalizado o combate à corrupção? Nós tivemos, de 1957 até 1992, tão somente a punição do enriquecimento ilícito. Aquele que recebe uma vantagem comete improbidade administrativa. A partir de 1992, a lei de improbidade passa a permitir que também aquele que causa prejuízo ao patrimônio público ou simplesmente viola princípios
ele também pode cometer improbidade administrativa. No primeiro momento, muitos entendiam que todas as sanções deveriam ser aplicadas sistematicamente, cumulativamente. Eu, particularmente, e você sabe disso, porque também era a tese que, como promotor, Vossa Excelência sempre defendeu, de que a sanção precisa guardar proporção com a gravidade da conduta. E passamos a definir, até que o Supremo e o próprio STJ acabou por definir que na repressão do ato de improbidade leva-se em conta a intensidade do dolo ou do prejuízo causado. Mas entre 1957 e 1992 e os dias atuais, nós tivemos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Ficha Limpa, as novas normas de transparência, tudo isso a modificar gravemente o quadro de gestão pública no Brasil. Veja só, nosso querido telespectador, para você que está acompanhando. Inicialmente nós tínhamos apenas o instrumento da ação popular. Qualquer cidadão, qualquer pessoa com título eleitoral pode entrar com uma ação popular contra dano ao patrimônio público. Bom, o que adianta dar legitimidade para qualquer cidadão se ele não tem instrumentos para investigar e para ir atrás? Agora o doutor Márcio fez uma colocação. De 1957 a 1992, a lei que permitiu o combate à improbidade era uma lei que só definia como improbidade o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito. Então, o que tinha que ser provado para que ele fosse caracterizado como ato de improbidade? Que o patrimônio pessoal do agente cresceu de maneira injustificada. Era a conduta dolosa, que alguém recebeu alguma vantagem. Agora, e se o patrimônio dele cresceu? O funcionário entra lá com X, em 2 anos ele tem 10 vezes aquele patrimônio. Mas o Ministério Público, de acordo com aquela legislação, não conseguia provar Exatamente. que aquele aumento desproporcional decorreu de um ato de corrupção. Como é que ficava? Era impossível, né? Era preciso demonstrar que, em razão da função, ele obteve uma vantagem e, por isso, acresceu o patrimônio. Por isso, responderia por improbidade administrativa. Hoje, não. Hoje, basta que se consiga demonstrar que, na verdade, o patrimônio cresceu e não há justificativa suficiente para demonstrar essa evolução patrimonial. No passado, nós precisávamos comprovar que houve a prática de algum ato, a obtenção de uma vantagem e a evolução patrimonial injustificável. Era praticamente impossível, lembrando que nós não tínhamos os instrumentos de investigação que temos hoje. Deputado, para a população ter presente como era difícil investigar a corrupção no Brasil. Nós obtínhamos a quebra do sigilo bancário, o Banco Central retransmitia algo que já não existe mais, que é o Telex, para todas as agências bancárias, dizendo: tendo conta corrente fulano de tal, retransmita para o Ministério Público cópia dos documentos e das movimentações. E nós recebíamos todo dia um envelope de um banco diferente dizendo se havia ou não conta. E quando havia conta corrente com movimentação, cópia reprográfica da movimentação bancária. E com lápis na mão e uma boa calculadora, o promotor tinha que tentar identificar por onde caminhou o dinheiro. E sem estrutura? Absolutamente nenhuma. Nós desenvolvemos aqui em São Paulo, junto com a Receita Federal, o COAF, o Ministério Público Federal, um sistema chamado SIMBA, Sistema de Movimentação Bancária, que está sendo muito usado hoje no Brasil e investigações feitas pela Procuradoria-Geral da República. O SIMBA concentra todas as informações bancárias. Havendo a ordem judicial, o Banco Central retransmite, em questão de minutos, tem-se ali um relatório da movimentação do investigado. É óbvio, isso só pode ser feito com autorização judicial. Doutor Márcio, como o público nosso nem todo é jurídico, eu vou aqui acompanhando aqui a ele à medida que o assunto vai evoluindo. Então, primeiro, só quem tem título de eleitor pode entrar com a ação popular. Então, a ação popular só existe esse instrumento para a defesa do patrimônio público. Ele tem o título de eleitor, mas não tem nenhum instrumento para investigar. Aí você tem, anos mais tarde, um Ministério Público, instituição estruturada para fazer isso. Mas a única lei que permitia ao Ministério Público fazer esse combate na área civil, administrativa, era uma lei que exigia: o promotor tem que provar que o agente público teve um aumento do seu patrimônio, que esse aumento é desproporcional e que, além de ter tido aumento desproporcional, a origem desse aumento
foi um ato de corrupção. Então tinha que provar o ato de corrupção. A partir de então, de 1992, com a lei de improbidade, qual a principal modificação que ajudou em tipificação? Ela ampliou. Trouxe novos atos. Novos atos. Ela ampliou a possibilidade de repressão, deixa claro que a evolução patrimonial incompatível pode significar, no mínimo, a violação de um princípio, o princípio da moralidade, e por isso, em tese, comete improbidade administrativa. Neste período anterior a 1992, a rigor, nós só conseguimos responsabilizar alguém por improbidade no Brasil se ele fosse preso em flagrante, se a secretária, o motorista ou a ex-mulher funcionassem como testemunhas. Se nós formos pesquisar todos os escândalos anteriores, vamos verificar que sempre foi isso que aconteceu, não é? Ou ele foi surpreendido, a imprensa conseguiu identificar, filmar, ou então alguém das suas relações pessoais, como esses que eu mencionei, serviam como testemunhas ou denunciantes. Não existia delação premiada, existia delação irada. Irada. Se irritava, ia lá e denunciava. É verdade. E essa delação, ou a colaboração premiada, que hoje nós estamos tanto discutindo, ela ensina isto, ela mostra isso. Às vezes é preciso facultar ao investigado a possibilidade dele colaborar como forma de reduzir a sua pena e, com isso, ter apurado o ilícito praticado. A colaboração premiada, que já existe nos Estados Unidos, na Europa, e funciona bem, está sendo utilizada agora neste campo no Brasil e vem dando resultado. Eu sou um defensor desse instituto e a ampliação desse instituto, inclusive para as ações de improbidade administrativa. O que eu vou perguntar, eu já sei a resposta, mas o telespectador ainda não. O senhor chegou a entrar com alguma ação de combate à improbidade administrativa, que é a corrupção, antes da lei de improbidade? E o que aconteceu? Qual era a dificuldade? Eu fiz algumas, inclusive a primeira ação no Brasil. É interessante porque a Constituição de 88 definiu que o Ministério Público tinha, ou tem, a defesa do patrimônio público, e em 90, 91, nós não tínhamos tido na história do Brasil nenhuma ação ainda. Em 3 anos de Constituição. Constituição e a lei de 1957. Nós não tínhamos tido nenhuma. Fizemos a primeira ação. Vossa Excelência, inclusive, participou da elaboração e das ações subsequentes. Nós fizemos diversas ações em conjunto. Foi o quê? Foi 92? 92. A partir de 92, uma dezena de ações, e em todas as áreas, na defesa do patrimônio público, mas sempre com a perspectiva de responsabilizar aquele que comprovadamente havia cometido improbidade. O interessante é que muitas dessas leis, muitas destas ações até hoje não encontraram a conclusão. Estão ainda em fase de instrução, de investigação, porque a produção da prova toda ela era mais difícil. Nós temos uma ação que ajuizamos juntos, na década de 90, que há pouco tempo fui buscar saber em que fase está. E me disseram, em fase de produção de provas. Então, gente, é muito importante. Essa é uma entrevista de âmbito nacional, histórica, importante. Nós estamos falando do chefe do maior Ministério Público do país e que foi autor da primeira ação de improbidade proposta na Justiça brasileira. Foi uma ação de improbidade de 1957 até 92, pela inexistência de um órgão encarregado disso, nenhuma ação de improbidade tinha sido proposta antes. A primeira que foi proposta com a lei que estava em vigor. E não terminou até hoje, pela deficiência de instrumentos legislativos existentes à época. Aprovada a lei de improbidade, foi um divisor de águas, o senhor pode dizer? Foi. A lei de junho de 92 foi um divisor de águas. Os atos praticados a partir daquele momento, então, passaram a ter uma cobertura. Só para dar um exemplo, o aumento patrimonial desproporcional por si só já é um ato de improbidade. Perfeito. Basta ter a elevação desproporcional para já caracterizar um ato de improbidade. Agora, interessante, deputado, se me permite, não foi só o Brasil que fez. Isso é bom contextualizar. Final dos anos 80, início dos anos 90, o mundo começa a mudar e há uma sensação clara para todos de que a corrupção praticada aqui causa danos lá, fora do país.
há um grande concerto internacional de que é preciso reprimir a corrupção, porque muitas vezes ela está relacionada, por exemplo, à criminalidade organizada, ao narcotráfico, a tráfico de pessoas, trabalho escravo. Não é só a corrupção para o enriquecimento de A, B ou C, mas é muitas vezes um problema de relações internacionais. O que havia no tempo da Guerra Fria, que era o financiamento de ditaduras, ou de esquerda ou de direita, já não se justificava mais com o final da Guerra Fria e o mundo todo. A ONU cria um órgão, OCDE, que passa a exigir de todos os países a modificação da sua legislação para não admitir ou tolerar a corrupção. Banco Mundial, Banco de Tóquio, enfim, esses organismos... O CDS, a Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, passa a exigir que o mundo, a formação do bloco europeu, da comunidade europeia, ou seja, esses blocos comunitários que reconhecem um direito supranacional, aplicável a mais de um país, relativiza a soberania estatal. Lembra que no nosso tempo de faculdade a soberania era povo, território e governo soberano. O direito internacional relativiza isso, dizendo, olha, é o governo soberano, mas sujeito à legislação externa. Os convênios, os tratados, as convenções internacionais nesta área específica, ou seja, o país precisa reprimir corrupção em todas as áreas. E em 92, o presidente da República era Fernando Collor de Mello, que foi quem sancionou a lei, que acabou por significar um divisor de águas. Assim como, anos depois, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de transparência, e há um grande conjunto de fatores que justificam a inovação neste campo. Qual a importância do Ministério Público a partir da Lei de Improbidade Administrativa? Como o senhor situaria e quantas ações foram propostas? Como que se organizou esse movimento de passar o país a limpo? Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que mais de 70% das ações de improbidade aqui no estado de São Paulo, elas são julgadas de acordo com a pretensão do Ministério Público. Não quero dizer que são procedentes... Quer dizer que de cada 10 ações, 7 são julgadas exatamente como o Ministério Público propõe? O Ministério Público ajuiza de cada 10, 95. Perfeito. De cada 100, 95% das ações. Ele é o grande autor dessas ações, porque eventualmente a própria administração pode ajuizar, mas o Ministério Público ajuiza quase que a totalidade. E ele, mais de 70% das vezes, tem a procedência da sua ação. No caso da Procuradoria-Geral, esse índice sobe para 93%. O Ministério Público costuma ganhar todas as ações que ajuiza porque atua com muita cautela, atua com muito cuidado. Muitas vezes, no entanto, há desacerto, enfim, há uma mudança de orientação, ou então o fato não é confirmado em juízo e se há uma instituição que respeita a decisão do Judiciário, é o Ministério Público que atua em conjunto com ele. Mas é um divisor de águas, não apenas para o Ministério Público, mas para a política brasileira, para a realidade política brasileira e para a própria sociedade civil. Todos nós nos conscientizando de que é preciso valorizar e aplaudir muito o grupo que se forma dentro da política para a atuação correta, adequada, eficaz, porque ele é muito majoritário, ele é muito maior. Não é? A classe política brasileira, na sua enorme maioria, quer acertar e fortalecer o regime democrático e a república. E aqueles que, por qualquer razão, não atuam com correção, precisam ser responsabilizados e a lei de improbidade e o Ministério Público acabam ajudando neste sentido. O maior aliado do Ministério Público, eu não tenho dúvida, é o povo brasileiro, é a sociedade civil. Costumo dizer que o Ministério Público não é um poder do Estado, mas é um poder da sociedade que se constitui toda vez que um promotor atua. E pode até se voltar contra o Estado muitas vezes, quer dizer, pode ajuizar aquele que está ocasionalmente chefiando a administração. Entendi. Então, o Ministério Público, quase todas as ações de combate à improbidade, falando da realidade do Estado de São Paulo, mas isso acaba se repetindo em todos os outros estados, 95% das ações são propostas pelo Ministério Público. E o índice de acerto é de mais de 70% de acerto dessas ações. Tem como mensurar o valor que o Ministério Público já pediu de volta aos cofres públicos em ações que estão em andamento? Eu lembro que tem um promotor
da Cidadania, o Saad Mazloum, ele chegou a quantificar um número entre 20 a 30 bilhões de reais os valores pedidos de volta aos cofres públicos só pela promotoria da capital. Olha, nós não temos esse número exato, mas esses dados de 20 a 30 bilhões na época era anual. Se nós formos quantificar, esse valor supera muito mais isso, não é? Mas é difícil de imaginar, mesmo porque nós não trabalhamos, precisamos desenvolver estudos para compilar esses dados. Mas nós não trabalhamos na lógica do valor. O valor do dano ou do enriquecimento ilícito, ele tem importância na dosimetria da pena, para saber se é maior ou menor a reprovação, mas não como estímulo para a atuação do Ministério Público. Por isso que, historicamente, nós nunca fomos identificar. Mas digo a você, recentemente fizemos aqui um acordo para reparação de um dano moral que a população paulistana sofreu, de 55 milhões de dólares. 55 milhões de dólares. É muito dinheiro, não é? Nós estamos... Hoje seria mais de 200 milhões de reais. Dependendo do município. Pois é. É para o município de São Paulo. Agora, nós temos tido a oportunidade de conseguir que esses recursos sejam, de fato, internalizados, né? Aplicados. E esse é o grande propósito do Ministério Público. Bom, houve, então, uma passagem muito importante. Antes da Constituição de 88 e o Ministério Público depois da Constituição de 88. Uma segunda passagem importante, já com o Ministério Público, antes da Lei de Improbidade de 92 e depois da Lei de Improbidade de 92. Mas queria que o senhor falasse da dificuldade investigatória, mesmo agora tendo lei. Você tem uma instituição estruturada, tem a Lei de Improbidade, mas para você mandar uma carta rogatória, a carta rogatória é para requisitar um documento que está em outro país. Então você precisa, às vezes, de uma informação de outro país, ou para ouvir uma figura que está em outro país. Você precisa mandar uma carta chamada rogatória. Fala um pouco dessa dificuldade. O senhor já falou, e pode até repetir, a quebra do sigilo bancário, fiscal, ter que olhar conta por conta, extrato por extrato. E essa questão da carta rogatória e a precatória, como é que é? É difícil, né? É difícil. Primeiro porque muitas vezes o promotor atua isoladamente, sozinho, né? Ele tem um inquérito civil e o inquérito civil é irmão do inquérito policial, não é? Enquanto o inquérito policial é presidido pela nossa valorosa Polícia Civil para apuração do crime, o inquérito civil é presidido pelo promotor para apuração de ilícito de outra natureza. Neste inquérito civil, ele precisa ali, por exemplo, de uma informação, vamos falar por hipótese, da Suíça. Como é que o promotor de justiça vai obter essa rogatória para obtenção? Ele não pode ordenar a expedição direta dos documentos. Ele precisa ou de ordem judicial, autorização judicial, ou então ele próprio, tendo tratado internacional, ele aciona o Ministério da Justiça, o DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos, que depois aciona o governo do outro país, que por sua vez vai acionar ou a Justiça ou o Ministério Público do país para que isso possa chegar às suas mãos. Leva tempo e consome meses e traz muita dificuldade. No dia a dia, naquela investigação que não envolve, por exemplo, a expedição de rogatória, como o senhor mencionou, é de uma comarca para outra, aí há um espírito de colaboração, um promotor ajuda o outro na elucidação. Mas muitas vezes nós dependemos também do Tribunal de Contas do Estado, porque muitas vezes envolve contratações, aplicação de recursos, e aí passamos a depender da atuação do Tribunal de Contas. Na investigação de improbidade ou de corrupção no Brasil, a legislação não permite a produção de provas, por exemplo, como a interceptação telefônica. A interceptação telefônica só é possível para fins criminais. E nós não temos ainda na legislação a punição do crime de enriquecimento ilícito. Temos a apropriação indébita, temos o peculato, temos outras formas, não é? Tem como improbidade, não como crime. Exatamente, não como crime. E já a interceptação telefônica só é possível, à luz da Constituição, para fins criminais, para instrução criminal, o que talvez possa vir a ser uma evolução importante no futuro. Mas, deputado Capês, o interessante mostrar é o seguinte: o Brasil vem melhorando a sua legislação
Isto vem evidenciando, está evidenciando, sobretudo na atualidade, que há muito o que ser feito, mas não deve significar nunca a condenação desta opção republicana e democrática que o Estado brasileiro fez. Muito bem, importante. O senhor havia dito há pouco que o inquérito civil público está para o promotor, como o inquérito policial está para o delegado de polícia e a autoridade policial. Então, o delegado de polícia instaura o inquérito policial para investigar um crime. O promotor de justiça instaura o inquérito civil para investigar um ato de improbidade que vai levar a uma ação de improbidade no juízo civil. Muito bem. E nesse inquérito ele vai requisitar todo tipo de documentos que ele precisa. Quando precisar de ordem judicial, ele pede ao juiz. Concluído esse inquérito, tem um prazo para concluir? Como é que é a tramitação dessa investigação? O inquérito civil, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado também para os delitos relacionados, os danos ambientais, questão do consumidor, proteção da criança, infância e juventude, proteção animal. O inquérito civil é um procedimento de investigação de alçada próprio do Ministério Público, que se destina à apuração de qualquer fato que não se constitua de natureza criminal. O delegado de polícia instaura, conclui, encaminha para o promotor de justiça para oferecer denúncia ou não na natureza criminal. No inquérito civil, nós estamos num outro campo de atuação. Não é crime. Não é crime. É violação a interesse difuso, coletivo. O que é esse interesse difuso? Quem está nos ouvindo aqui, o que é isso? O difuso é aquilo que é de todo mundo sem ser de ninguém. A qualidade do ar atmosférico, o meio Poluição ambiente, sonora. Interesse na probidade administrativa, defesa do consumidor. Como é que o senhor poderia... São 3 tipos de interesses que a legislação permite. O difuso, que é de todo mundo sem que seja de ninguém individualmente. A qualidade do ar, poluição sonora. Todo mundo tem interesse na qualidade do ar, mas ninguém é o dono dessa qualidade. Todo mundo tem direito a ter ar puro. E ninguém é dono do ar puro. Dizer, perfeito. Não pode reivindicar em nome Esse pessoal. É o difuso. Difundido. Espalhado, espraiado, difundido, difusos. Perfeito. Os coletivos dizem respeito a um grupo de pessoas. Pessoas que estabelecem entre si algum tipo de contrato, algum tipo de relação jurídica. Os alunos de uma escola, os integrantes de um clube, os associados, os clientes os adquirentes de um produto, os clientes de um plano de saúde, por exemplo, clientes de um banco, eles formam uma coletividade. É comum para todos aqueles. Perfeito. Que atinge já um grupo mais restrito. Exato. De pessoas ligadas. Nós saímos daquilo que era de toda a sociedade, difuso, para uma parcela da sociedade, os coletivos. E, por fim, um mais difícil, que é o individual homogêneo, que é aquilo que é comum a algumas pessoas, vítimas, por exemplo, de um acidente, todo mundo experimentou um prejuízo em razão de um mesmo fato. O Ministério Público defende esses 3 tipos de interesse e a forma de investigar é o inquérito civil. O inquérito civil, ele não tem prazo legal para ser concluído, tem prazo regulamentar. Em tese, ele deve ser concluído em 180 dias, sujeito, no entanto, à prorrogação. E o controle que se faz sobre o inquérito civil é um controle interno. O Conselho Superior do Ministério Público é que avalia se o promotor de justiça, ao arquivar, agiu corretamente ou não. Ou o promotor não arquivando pode tomar o TAC, não é o termo de ajustamento de conduta. Que é um acordo, uma transação. Uma transação, um acordo, que funciona bem. Perfeito. Então, quer dizer, o promotor instaura essa investigação e comanda essa investigação por meio do inquérito civil, para apurar ato de improbidade, dano ao patrimônio público, dano ao meio ambiente, dano ao consumidor e assim sucessivamente. Para fazer isso, que tipo de conquistas os membros do Ministério Público obteram em termos de garantia de independência de sua atuação? E no que essa garantia de independência foi importante para os resultados trazidos para a sociedade pelo Ministério Público? Olha, é fundamental que o promotor de justiça atue com independência funcional. O que é que significa isso? Ele só deve contas para a sua consciência. E dentro da instituição, para os seus órgãos de controle, como a corregedoria, por exemplo, em razão do seu comportamento, da sua atuação. Mas no caso a caso, o promotor de justiça deve manejar a lei, deve administrar o problema, aplicar a lei
e assim tentar e realizar a justiça sem que ele fique sujeito à ingerência externa, nem do chefe, do procurador-geral, nem dos interessados. Ninguém pode atuar junto ao promotor para exigir dele uma conclusão diversa daquela que a consciência dele... O procurador-geral, claro que Vossa Excelência jamais farei, estamos falando em termos impessoais, o próprio procurador-geral não pode nem telefonar para dizer promotor agir num sentido ou no outro sentido. Cada promotor tem absoluta independência. Exemplo do que acontece com os juízes. Ele precisa ser absolutamente neutro em relação aos fatos e absolutamente imparcial em relação às pessoas. O promotor de justiça, ao se convencer desta ou daquela tese, ele age de acordo com a sua consciência e com o seu convencimento técnico e não há possibilidade de nenhuma ingerência. Essa independência funcional, ela vem declarada na Constituição Federal e é garantia de todos os promotores, mas eu entendo que é muito mais uma garantia do próprio cidadão, integra a cláusula do devido processo legal. Por quê? Porque ninguém pode ser investigado por alguém que não atue de acordo com a liberdade, de acordo com a consciência. Porque senão nós teríamos aí promotores de exceção, promotores perseguidores. Designado especificamente para escolhido aquele caso, para processar alguém, escolhido para investigar. Isso acabou, isso não existe. No estado de São Paulo, na atualidade, eu me orgulho muito de dizer, criamos sempre critérios objetivos para a designação dos promotores de justiça. Muitas vezes o promotor titular de uma comarca não está na cidade e é preciso que outro venha a critério objetivo. Não há possibilidade alguma, o Estado de São Paulo, aliás, se notabiliza por isso, possibilidade alguma de um promotor de justiça atuar se não de acordo com o seu convencimento. Mas ao lado disso há também a inamovibilidade, ou seja, ele não pode ser afastado, salvo se der razão, motivo para isso. Ele não pode ser afastado nem da comarca, nem do processo. Tudo, deputado, a afirmar que o promotor de justiça atua sob sua responsabilidade, sempre na perspectiva de defender única e exclusivamente o interesse público. A Constituição de 88 nos deu essas garantias. Na década de 90 e 93, as nossas leis orgânicas, nacional e estadual, nos deram essas garantias, confirmaram essas garantias, e agora é óbvio, cabe ao gestor, no dia a dia, respeitar essas garantias e fortalecê-las e valorizá-las, tal como fazemos na atualidade. Então, a partir da Constituição, então, e da Lei de Improbidade, das demais leis, e da estruturação do Ministério Público, nós temos promotores que não podem ser demitidos porque contrariaram o interesse de algum poderoso investigado. Não podem ser afastados do local em que trabalham por ter contrariado esse interesse. Não podem ser punidos de nenhuma forma, a não ser que eles tenham agido de forma irregular. Mas agindo de acordo com a sua convicção, com o seu entendimento, é isso que se chama independência funcional. Exatamente. Bom, agora, como diz o nosso Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós somos aqui dois representantes do Ministério Público. Um está presidindo a Assembleia Legislativa, o outro chefia a instituição. Claro que temos amor e a instituição que tem defendido a sociedade nos projetou. Agora, há uma certa crítica de que, por um lado, esta independência, sem a qual seria impossível que o Ministério Público tivesse feito tudo o que fez. Se não houvesse essa independência funcional, jamais o Ministério Público teria cutucado os poderosos da forma como cutucou. Teria chegado às últimas instâncias de poder como chegou. E isso dá ao promotor aquele poder enorme que não é para ele, é para ele defender a sociedade. Por outro lado, toda vez que existe esse tipo de garantia, ela pode redundar em abusos. Uma coisa que se reclama muito é a falta de uma padronização de entendimento. Como cada promotor tem a sua convicção, cada promotor tem a sua independência funcional, um pode entender que uma determinada situação é incorreta e o outro, na comarca ao lado, correta. Já teve muita discussão, por exemplo, câmaras municipais. Número de funcionários, assessores tem em cada Câmara Municipal. Tem reclamação de promotor que vai com fita métrica medir o gabinete do vereador, outro vai investigar e já tem um outro tipo de entendimento.
Como é que pode ser feito sem afetar a independência, pilar de sustentação da sociedade e do Ministério Público? Como se poderia evitar esta assimetria de entendimentos que acaba gerando insegurança jurídica? Porque no final vai chegar o momento em que alguém vai dar, nem que for o Supremo Tribunal Federal, vai dar qual é a posição final. Como antecipar esse momento e sem afetar a independência? Como enfrentar esse desafio? Presidente, eu digo com muita tranquilidade, mesmo porque gosto desse diálogo, né, com a classe política e também com os colegas, evidentemente, aliás, me alimento desse diálogo com os colegas, de que há críticas da classe política, sobretudo dos gestores, ao Ministério Público, mas ela, às vezes, é recíproca. Há críticas do Ministério Público à classe política. Não é verdade? Nós temos razões, muitas vezes, para nos estranharmos nesse dia a dia. O que é que vai prevenir esse tipo de situação? Transparência e diálogo, relação político-institucional propositiva. Eu dou um exemplo. Nós temos aqui em São Paulo ajuizados sistematicamente, prioritariamente, ações de controle de constitucionalidade em face de leis municipais, extinguindo cargos, alterando as leis municipais quando inconstitucionais. Esse é um trabalho que eu pessoalmente faço, o Procurador-Geral faz. Nós já conseguimos extinguir perto de 30 mil cargos em comissão. Muitas vezes são leis antigas, porque eu acho que pela via do controle da constitucionalidade, você previne a ação de improbidade. Não é? E muitas vezes eu sou acionado por próprios prefeitos, porque eles não têm condição política de alterar a lei municipal e sabe que está em desacerto. Então, diz o doutor Márcio, analise a constitucionalidade. Às vezes o antecessor deixa uma bomba relógio para o sucessor. Para o sucessor. E a Câmara Municipal ele não terá a maioria suficiente para votação. E o Ministério Público, não que o Ministério Público seja usado nesse caso, não se trata disso, mas o Ministério Público contribui para prevenir. Uma fonte permanente de diálogo vai prevenir a ocorrência de situações ainda mais graves. Nós passamos a adotar aqui na Procuradoria-Geral, mas é incipiente, tem 3 anos e meio, enunciados de entendimento. Nesta área, por exemplo, de controle de constitucionalidade. Nas hipóteses de competência originária do Procurador-Geral, o Procurador-Geral é quem investiga a conduta de prefeitos na área criminal. Enunciados de entendimento que dizem, olha, na nossa opinião, isto é assim ou não. O posicionamento é este ou aquele. Se fosse uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Porque só não é uma súmula porque ela não obriga, não pode produzir um efeito. E a expectativa é de que, lendo esses enunciados, as pessoas ou concordem e passem a agir daquela forma, ou discordem e apresentem razões pelas quais eu possa evoluir no entendimento. Mas a adoção desses enunciados de entendimento poderia ser uma prática constante, não é? Para orientar também a administração municipal, sem que se constitua um assessoramento ou uma consultoria, porque evidentemente a Constituição veda. Interessante, presidente Capês, é que a Constituição de 88, muito preocupada em nos dar garantias e independência ao Ministério Público, em boa hora, e é essencial, quis também proibir expressamente qualquer forma de assessoramento ou de consultoria. Está lá na Constituição, o Ministério Público não fará consultoria ou assessoramento. Na opinião de muitas pessoas, no primeiro momento, essa proibição era uma interdição do próprio diálogo, e não é. O que não pode o Ministério Público fazer, e de fato não fará, é a substituição do papel que fazem as procuradorias. Perfeito. Agora, o diálogo, no inquérito civil, fazer audiência pública, reunião com o investigado, no caso do prefeito municipal, desde que não se trate, evidentemente, de corrupção, desses ilícitos dessa natureza, obviamente. Falar da área da educação, da mobilidade urbana, transportes coletivos, não é? Saúde pública, nessas hipóteses, o ideal é que Ministério Público e a autoridade local, muitas vezes do Legislativo, não apenas do Executivo, todos juntos, busquem a convergência. Há um longo espaço de convergência que nós temos que cultivar e alimentar. Mas, se me permite, mais um detalhe. No Brasil há um excesso de judicialização
E há quem diga, com razão, que a justiça nada ganha com isso e a política só tem a perder. A judicialização da política não pode levar a uma politização do judiciário que é ruim, Mas ela só acontece no Brasil, com todo respeito, porque por vezes o legislador federal ele é hesitante no trato de algumas questões. Hoje o que causa muito dano para a administração municipal diz respeito à saúde pública, o senhor bem sabe. Cerca de 30%, ou mais de 30% do orçamento municipal acaba sendo comprometido com despesas na área da saúde e não raro ordens judiciais, muitas vezes requeridas pelo Ministério Público, que nós vamos continuar fazendo, não é? A exigir a aquisição de medicamentos, investimentos, e o município sequer tem recursos para isso. Discute-se qual a forma de melhor equacionar essa questão. Eu costumo dizer, e repito aqui, esta não é uma questão para ser solucionada no judiciário. Questões relacionadas à saúde, à educação, elas devem ser relacionadas pela boa e velha política. Era preciso criar instâncias de resolução de conflitos dessa natureza, porque o judiciário, ou o Ministério Público, neste caso, atuará sempre de forma impositiva, sem que tenha a dimensão exata de todo o quadro local, quadro político local. A mãe que procura o judiciário para garantir uma vaga para a escola do seu filho, ela quer que o filho vá para a escola, ela não quer frequentar o fórum, ela não quer frequentar a sala de audiências, não é? Mas a legislação muitas vezes não cria essa instância obrigatória de diálogo a gerar a tal judicialização, que nós não vamos deixar de fazer, evidentemente, porque não há outra alternativa. Mas o ideal é que nós passemos a criar instrumentos outros de defesa desse tipo de interesse. Bom, eu como membro do Ministério Público e agora na política, eu ouço os dois lados. Claro. Então, a gente ouve de um lado, ouve do outro e procura fazer uma compreensão. Há uma reclamação grande do alto custo da judicialização da saúde. Sem dúvida. Ações que são ingressadas, muitas delas pelo Ministério Público, obrigando a compra de um determinado remédio que, segundo a Secretaria da Saúde, o órgão que o valha, ainda não tem a sua eficácia e eficiência atestadas, e que aquilo poderia ser suprido de outra forma. Isso trouxe um custo de 500 milhões de reais no ano passado. Há algumas questões de natureza ambiental que os órgãos ambientais ainda estão apurando, verificando e vão adotar as medidas de constrição e de punição, e o inquérito atropela e entra com a ação, aí vem uma liminar, aquilo para e não termina mais. Não sei, na sua opinião, é algo... Claro que o papel do procurador-geral é chefiar o Ministério Público, não é resolver os problemas da administração, cada um com seus problemas. Mas nós não podemos caminhar para um inquérito civil que acompanhe com a administração, para e passo, algumas medidas que podem ser solucionadas. Às vezes, o órgão pericial do Ministério Público tem uma conclusão que, à luz das perícias vindas pelos órgãos da administração, ou de uma perícia que não seja nem da administração, nem do Ministério Público, leve o representante a uma outra conclusão. E se evita o custo de uma ação, que ela não é só o custo da ação em si, mas todos os seus consectários. Como é que se pode evoluir? O Ministério estaria... há um plano para discussão estratégica, realocação estratégica do MP nessa questão? Eu acho que esse é o grande tema da atualidade, não é? Hoje ninguém duvida mais de que é preciso combater, por exemplo, a imoralidade, a corrupção. Todo mundo apoia, todo mundo defende. E volto a dizer, o grupo majoritário dentro da classe política apoia firmemente isso. E as instituições estão funcionando. O próprio Poder Judiciário tem conseguido responder a esse fenômeno. Agora, remanesce um outro campo todo, que é o chamado campo das políticas públicas. E aí é que essas discussões entram. O momento atual, sobretudo de crise econômica, de crise fiscal, mostra que é preciso ter muita razoabilidade no encaminhamento desses temas. O grande problema, deputado, é que muitas destas questões elas deveriam ser resolvidas antes de chegar ao judiciário. Se eu digo como promotor de justiça, se alguém comparece ao gabinete ostentando uma declaração médica
de que um determinado medicamento vai salvar a vida do paciente, como promotor de justiça, eu não tenho dúvida, eu ajuizo a ação. Como eu sei que os juízes ordenarão a aquisição do medicamento. O que é preciso é resolver, prevenir. Precisamos criar uma instância anterior a esta fase, porque essa não é uma questão para ser levada para os tribunais. A política, ela costuma celebrar a paz, põe fim à guerra. Então, a nossa aposta era no diálogo político. Eu, como promotor de justiça, numa ocasião no interior, recebi um prefeito muito simpático e eu estava lá em vias de ajuizar algumas ações, ainda não eram as ações de improbidade, e ele me disse, doutor Márcio, deixa passar. Eu falei para ele, mas não é porque o senhor cometeu a ilegalidade que cometerei eu agora, não seremos parceiros na ilegalidade. Eu acho que nós precisamos estabelecer, mas isso não necessariamente no âmbito municipal, nem estadual, mas nacional, um procedimento próprio para a identificação das hipóteses de intervenção possível do judiciário no campo das políticas públicas. Área da educação, área da saúde, transporte coletivo, proteção da maternidade, enfim, situações como essas, para que não sejam apresentadas ao judiciário. O judiciário hoje no Brasil, ele padece de um grave problema, e o senhor mencionou, que é a questão do custo. O custo não é medido só pelo dinheiro, mas também pelo tempo. E esse excesso de judicialização acaba remanescendo algo que é muito desconfortável para todos. Imagino que para o judiciário muito mais. Para o cidadão comum, parece que a justiça não existe porque ela não tem efetividade. Para o setor econômico, essa justiça é muito cara porque o processo leva anos e décadas e um custo muito alto. E para a classe política e para o Estado, é uma justiça intervencionista. Ou seja, nós não estamos conseguindo contemplar nenhum desses três setores, o que não é razoável. Acho que nós precisamos passar, talvez o novo Código de Processo Civil, que ano que vem começa a produzir efeitos, não é? Acho que nós precisamos passar por uma legislação mais enxuta, não é? Mais clara de ser compreendida, sobretudo para o gestor, e criar mecanismos de diálogo anteriores. Por mais difícil que seja essa resposta em termos sintéticos, mas o senhor está para completar 30 anos de carreira no Ministério Público, tem uma larga experiência na área do contencioso. Como abreviar o prazo de duração dos processos? Como fazer com que, seja da data em que o Ministério Público instaura o inquérito civil, até a data em que se tem a solução final daquele caso, se consiga atuar em prazos mais restritos? Desde o inquérito civil, o promotor não excedendo o prazo, até os processos trabalharmos em prazos peremptórios. Como é que isso seria possível? Que eu acho que é a grande aspiração do povo por segurança jurídica. E é muito desconfortável, né? A justiça aqui tarda, não é justiça, ou deixa de ser justiça em toda intensidade. Ela falha porque tarda. Não tarda, mas não falha. Exatamente. Nós precisaríamos criar, talvez, câmaras próprias de julgamento. A ação penal 470, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e agora o mensalão. As operações que são feitas lá em Curitiba, da Lava Jato, elas mostram o quê? Que quando há especialização e prioridade, a investigação é feita com maior celeridade e o processo chega a uma conclusão. O grande problema é que uma ação civil, por exemplo, envolvendo uma questão relacionada ao transporte coletivo de uma grande cidade, será julgada na mesma toada dos outros 100 milhões de processos que tramitam no judiciário. Isso é ruim porque fustiga a segurança jurídica, gera na população a sensação de que a justiça não funciona e na classe política há uma eternização do drama do inocente, sobretudo daquele que eventualmente seja injustiçado, não é? Eu penso que nós precisaríamos ter uma legislação, um processo civil coletivo diferenciado do processo civil, como temos hoje, né? Do processo civil ordinário, mas ainda melhorado, sobretudo no campo das políticas públicas. É preciso que o juiz de direito também se responsabilize pelo andamento regular do processo. Doutor Márcio, nós tivemos com a Constituição de 88 uma bomba, um grande divisor de águas, a criação do Ministério Público nos moldes como ele é hoje, com as garantias e o alcance que tem hoje. Em 92, com a Lei de Improbidade, uma outra bomba, um instrumento legislativo que permitiu ao Ministério Público um combate eficaz à improbidade. Em 11 de setembro,
com a queda das Torres Gêmeas, uma bomba não prevista pelos terroristas, mas que repercutiu no mundo inteiro, o desaparecimento do sigilo de contas secretas, implementando a agilização e eficácia da investigação. Nós estamos agora vivenciando uma bomba que começou a estourar e não terminou ainda, que é a Operação Lava Jato. O que vai ficar desta última bomba da Operação Lava Jato? Como, no futuro, diminuir e minimizar os riscos de corrupção, melhorar os níveis de probidade do país nacional e no seu conceito internacional? No Brasil, nós temos corrupção, a notícia de corrupção, associada até ao cancioneiro popular. Se nós pegarmos o primeiro samba no Brasil, o samba carnavalesco, pelo telefone, que era Donga, ele faz referência a um escândalo de corrupção. Se nós formos lá na carta de Pero Vaz Caminha, ele pede emprego para um parente, isso, ao final da carta. Nós fazemos o registro... João VI não remunerava os servidores públicos, né? Exato. Tu tens a carteira, para que o salário? Pois é. A ideia de que a corrupção está associada à prática pública no Brasil tem a ver com a ideia de que aqui parece que a coisa pública é coisa de ninguém, ou uma extensão da propriedade privada. Como melhorar isso? Porque isso não é um fenômeno trágico só brasileiro. Acompanha a humanidade, como eu já falei. Pelo exemplo, pela punição severa e exemplar. O que é que fez com que se acabasse o nepotismo no Brasil? A decisão do Supremo Tribunal Federal e o exemplo de que essa é uma conduta que não será tolerada. Lavagem de dinheiro, corrupção, superfaturamento de preço, desvio de recursos, caixa 2 para financiamento de campanha, escolha o tema, não serão tolerados. Combate à impunidade. Combate à impunidade. Nós discutimos com o chefe do maior Ministério Público do país, que é o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo. Estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas o programa chama-se Discussão Nacional e nós debatemos aqui temas de alcance nacional e internacional, como instrumentos de combate à corrupção e a atuação do Ministério Público enquanto um modelo institucional único, orgulho de nosso país. Obrigado, as conclusões são suas. Até o próximo programa Discussão Nacional.